É uma alegria ver o Senhor louvando a Deus. Aleluia. Igreja do Senhor, fique de pé no seu lugar, por gentileza. Nosso irmão Ezequiel Alegria acaba de nos alegrar cantando esse hino que diz: o nosso lugar de nos gloriar é nos pés da cruz. Amém, gente? Quero convidar o pastor Rodrigo Soeiro, por gentileza, esse agente do Espírito Santo, que esteve recentemente aqui nos ministrando sobre a pessoa do Espírito Santo num evento com os jovens. Hoje é uma honra recebê-lo novamente nesta casa, porque a graça de Deus está sobre a vida desse jovem. Estende a sua mão, santos, para cá, vamos recebê-lo. Pai, obrigado, Senhor, porque poderosamente, graciosamente, o Senhor resolveu nos amar, diz a tua palavra, sendo nós ainda pecadores. E nós clamamos para que hoje o teu ungido, Senhor, pastor Rodrigo Soeiro, seja o canal da tua palavra, do teu Espírito a falar aos nossos corações. A nossa expectativa não é que o Senhor fale aquilo que tão somente queremos, mas principalmente o que nós precisamos ouvir vindo do Senhor. Receba a nossa gratidão e o nosso louvor no precioso nome de Jesus. Amém. As palmas louvam o Senhor, pastor Rodrigo Soeiro. Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Amém. Antes de falar qualquer palavra de gratidão, eu quero aproveitar que vocês estão em pé e quero ler com vocês um texto bíblico conhecido, mas muito especial, como a Bíblia toda é. No Antigo Testamento, Daniel capítulo 3, livro do profeta Daniel, capítulo 3, versículo 13. Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre, não? Daniel, capítulo 3, versículo 13, eu quero ler com vocês até o versículo 23, que diz assim: furioso, Nabucodonosor, um cara com o nome desse, a gente não tem que respeitar muito não, né? Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego. Assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Agora, pois, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão lançados imediatamente em uma fornalha em chamas. E que Deus os poderá livrar das minhas mãos? Fala para quem está ao teu lado: mexe comigo, mas não mexe com Deus não. Olha o que o Nabucodonosor foi dizer, irmãos. Que Deus os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos lançados na fornalha em chamas, o Deus a quem servimos pode nos livrar, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, sabe, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso, ou seja, ele já estava furioso. Agora ele entrou no demônio, estou brincando. Nabucodonosor ficou tão furioso com o Sadraque, com o Mesaque, com o Abdenego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume.
e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdinego e os lançassem nas fornalhas em chamas. Então, os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abdinego, e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Meu Deus. Pai, obrigado pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado por estar nessa casa que amo, respeito. Obrigado pelo privilégio que os pastores dessa linda igreja me dão de estar pregando o teu evangelho. Obrigado. Fica com a gente, não porque merecemos, mas por graça e infinita misericórdia. Amém e amém. Antes de você se assentar, fale para quem está ao teu lado. Quando acabar o culto, onde tu fores, irei eu. E a tua pizza é minha pizza. E a minha conta é tua conta. Heresias capítulo 1, versículo 2. Podeis aceitar, muito obrigado. Irmãos e irmãs, que alegria para mim estar aqui nessa casa. Quero agradecer a Deus pela vida da Patrícia, sua família. Privilégio vê-los aqui de verdade. Depois de tantos anos. O que vocês estão tomando que vocês não envelhecem? Hein? O que está acontecendo com vocês? Eu preciso dessa fórmula. Agradecer também a Deus pela vida do meu pastor e amigo, pastor Ezequiel Alegria e toda a sua família. É um privilégio, né? Revê-los. Todas as vezes que os vejo, me emociono, porque a nossa história é muito bonita, né? É muito digna a nossa história, né? Meu saudoso pai foi muito amigo, né, do pastor Ezequiel Alegria, e eu tenho a grata satisfação de continuar com essa amizade. Eu carrego comigo um axioma, pastor, uma frase que eu digo sempre que melhor do que fazer novos amigos é manter os antigos, né? Tem coisa boa, né? Não tem coisa melhor do que continuar com os antigos, né? É bom fazer novos amigos, melhor ainda é manter os antigos, né? Meu pastor, muito obrigado, né? De verdade, é um privilégio para mim estar aqui. Fiquei sabendo do grande livramento que Deus te deu nos últimos meses. Enfim, a gente tem que fazer uma maratona juntos ainda. Vamos, já está marcado. 10 km dá? Topa 10 km? Pastor, muito obrigado, de verdade, por esse convite. Me sinto muito em casa, a pastora, enfim, a minha gratidão, de verdade. Estou aqui com meu filho, o herdeiro das bênçãos. Fica de pé, Davi. Meu pai falava que eu era herdeiro das dívidas. Aí eu falei, não, eu herdei muita dívida. A boca não pode profetizar isso. Então, herdeiro das bênçãos, Davi, de 15 anos, enfim, pode sentar, filho. É um privilégio mesmo poder cultuar a Jesus junto com vocês nessa noite. Eu gosto de pensar que culto não é lugar para a gente pegar nada, nem para receber nada. Culto é lugar para a gente entregar tudo. Que o Senhor nos encontre como verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, né? Mas vamos lá, a esse texto que tanto me abençoa, e pensando nessa quinta tão especial, quero falar um pouco sobre os desafios, né, da nossa sociedade pós-moderna.
como é delicado a gente pensar em honrar a família, mesmo num mundo onde desvaloriza o casamento. Como é difícil a gente tentar viver com uma integridade moral, onde o que dá ibope é a escuridão sexual. Como criar filhos que amem e sigam a Jesus, quando os amigos deles não amam, tampouco seguem a Jesus. Porque os nossos filhos, eles passam um curto espaço de tempo com a gente, né? E eles passam um tempo considerável com os seus respectivos professores, com os seus respectivos amigos de escola, enfim, mercado de trabalho e assim por diante. E quando a gente olha para a cultura de hoje, a gente percebe que mais e mais pessoas estão hostis à palavra de Deus. Infelizmente. Não é à toa que o apóstolo Paulo disse: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês provem da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Como nos mantermos fortes, né? Como podemos ficar de pé diante das propostas culturais desse século que nos provocam a nos rendermos diante de tantos pratos, né? Como a ministra de louvor que me precedeu aqui, quando ela citou a questão de Demas. Como não ser Demas nesse século, né? Dito isso, eu olho para esse texto e eu vejo que é possível. É possível. Esse texto, obviamente que eu quero dar todo o valor para o Sadraque, Mesaque e Abidnego, que na verdade esses nomes deles eram nomes babilônicos, porque os reais nomes eram Misael, Ananias e Azarias, né? Só que logo quando eles chegam na Babilônia, o nome deles é alterado. Agora, o que eu acho mais bonito é que mesmo eles sendo forçados a viverem na Babilônia, a Babilônia não vivia dentro deles. Ou seja, é possível nós estarmos nesse século sem o século encarnar em nós. Agora, na trama desse texto, nós encontramos o tal do Nabucodonosor, que o menos feio aqui é o nome dele, porque o pior aqui é a essência dele. Não apenas no livro de Daniel nós encontramos quem foi Nabucodonosor, mas nós encontramos em 2 Reis, capítulo 24, de 10 a 16, quando o texto bíblico vem dizer que Nabucodonosor ele chega em Jerusalém e leva cativo homens e mulheres para a Babilônia. 2 Reis 25, de 1 a 7, repete dizendo do quão cruel Nabucodonosor foi, degolando crianças, matando grávidas. Esse cara aqui, ele foi muito cruel, não foi pouco cruel não. Não apenas em 2 Reis, mas em 2 Crônicas, capítulo 36, vem dizer que Nabucodonosor matava os jovens à espada dentro do templo de Jerusalém. Esse cara não tinha o mínimo de pudor. O mínimo de pudor. E a deportação de Jerusalém à Babilônia foi algo tão traumático que tem um salmo na Bíblia para reforçar e exalar a alma dos judeus nessa deportação, que é o tal do Salmo 127. O Salmo 127 vem dizer: junto aos rios da Babilônia, nos sentamos e choramos ao lembrar de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas,
E os próprios inimigos diziam: cantem agora uma canção de Sião, ou seja, de Jerusalém. Vocês não são bons? Vocês não são da turma do glória a Deus? Dá glória a Deus agora. E a alma dos judeus está tão ferida, que o próprio judeu que está escrevendo o texto, ele está dizendo o seguinte: bem-aventurado aquele que pegar as crianças da Babilônia e despedaçá-las contra as rochas. É tipo crente sabor de mel mesmo. Né? Agora, dá para a gente criticar o judeu? Eu fico imaginando se Deus o livre, né? O Nabucodonosor faz com os meus filhos aquilo que o texto bíblico disse que fez com os filhos de alguns judeus. Eu falaria a mesma coisa. Maldito é esse cara que pegou meus filhos. Não dá para a gente criticar a alma de um judeu que está ferido. Né? Tudo isso por conta da liderança de um tirano, no caso aqui o Nabucodonosor. E entre tantos adjetivos negativos atribuídos a ele, talvez o mais verdadeiro seja excesso de orgulho. Porque tem gente que se acha tanto, que se brincar de esconde-esconde ele se acha. Conhece gente assim? Fala para quem está ao teu lado: isso é legal, mas você não é tudo isso não. Porque tem gente que se acha, meu. Isso é bonito, isso é bonita, mas também não é tudo isso não. Esses dias o meu filho mais novo, não posso falar do mais velho porque ele está aqui, né? Mas o meu mais novo, ele falou assim: pai, o que você achou do meu cabelo? Ele é todo vaidoso, Ezequiel. Lembra muito meu pai. O cabelo todo. Eu falei assim: pai, meu cabelo é muito bonito, né? Eu falei: é bonito, mas não é tudo também. Não. Pega leve aí, meu. Você é bonito, mas não é tudo isso também, não. Brincadeiras à parte, esse cabeça de bagre do Nabucodonosor, ele se acha demais. Tanto é verdade que ele inventa uma estátua para ele mesmo. E ele convoca um dia para a Babilônia inteira, que agora tem os judeus lá. Ele faz uma convocação, mais do que uma convocação, é uma convocação obrigatória, onde todo mundo da Babilônia tem que adorar a estátua do Belezinha. E colocaram uma orquestra para tocar. E todos que estavam lá se ajoelharam, exceto 3. A pergunta que faço: só tinham 3 judeus? Cadê a turma? Sabe o que eu acho? Às vezes isso me faz lembrar algumas das nossas posturas. Quando a gente tem que fazer uma coisa certa, a gente não faz, e a gente fala assim para Deus: Deus, o Senhor conhece meu coração. Eu fico imaginando alguns judeus que até não queriam se ajoelhar, mas se ajoelharam com medo de morrer, e o Senhor conhece o meu coração. Esse que é o problema. Ele conhece o nosso coração. Eu te conheço por fora, você me conhece por fora. Você pode me enganar, mas não dá para enganar Ele. Porque se os seus joelhos se dobram, teu coração já está rendido há muito tempo. Só que a Bíblia vem dizer que 3 adolescentes não. Os idosos sim. Os adultos sim. Os sacerdotes sim. 3 adolescentes não. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar os 3 e colocou eles na parede dizendo: ei, vocês não vão me adorar, eu fiquei sabendo que vocês não me... E é uma coisa tão maluca, porque Nabucodonosor foi falar com os 3. Não é que o Nabucodonosor mandou recado, não, ele foi falar. Tamanha irritabilidade do Nabucodonosor. E o que eu acho mais bonito é a resposta deles. Porque eles dizem assim: ó, Nabucodonosor,
meu Deus vai me livrar. Tipo assim, morrendo ou vivendo, o Senhor vai me livrar das suas mãos. E Ele até pode nos livrar disso aí, mas saiba de uma coisa. E Deus levante uma geração mais assim, né? Eles dizem assim, mesmo que Ele não nos livre, saiba que nós não vamos nos render. Porque existe um Deus nos céus e na terra. Um Deus que papai e mamãe me ensinaram lá em Jerusalém. Você matou os meus amigos, você matou as minhas amigas, você pode ter matado os meus pais, mas eu não me rendo. A Bíblia vem dizer que Nabucodonosor fica mais endemoniado. E ele manda aquecer a fornalha quantas vezes? Mexeu com o número errado. Se fosse 6, acho que mexeu com 7. Se lembram da mulher samaritana? 6 homens passaram pela vida dela, mas quando chegou o 7º, pegou, pastor pegou. Ela não precisava de mais alguém na cama, ela precisava de alguém na alma. Ei, o 7º homem está nesse lugar. Mandou aquecer 7 vezes. E quando tudo acontece, a gente lê o texto e não acontece. Eles caem na fornalha presos. Mas, ao invés do fogo os matar, o fogo liberta. Ei, vai dormir tranquilo. Não vale encantamento contra os ungidos do Senhor. Esses dias fizeram macumba lá no quarteirão da igreja. Que bênção. Tem crente que ficou com medo. Ei, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor. Esses dias eu li um testemunho de um missionário que estava na África e fizeram uma macumba e colocaram na frente da casa dele. E ele estava com fome. Sabe o que ele fez? Senhor, eu quero te agradecer. Todo o mal saia, comeu, está vivo até hoje. Ei, eu não estou falando para você sair comendo macumba, mas saiba de uma coisa: maior é aquele que está com a gente do que aquele que está. Por favor, quem está aqui, faça barulho para aquele que vive e reina eternamente. Maldito é aquele que confia no seu braço, benditos são aqueles que confiam no braço do Senhor. Sabe o que eu acho mais lindo nessa história? É que por conta da postura deles, Nabucodonosor, no capítulo seguinte, que é capítulo 3, a Bíblia vem dizer o seguinte: olha como Nabucodonosor, as últimas palavras de Nabucodonosor na Bíblia, sabe como foram? Eu vou dizer: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei que sou eu, preferindo abrir mão da própria vida a servir e adorar o outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Ou seja, olhem só, ele continua dizendo: agora eu, Nabucodonosor, capítulo 4, louvo e exalto e glorifico ao Rei dos réus, porque tudo o que ele faz é verdadeiro, os seus caminhos são justos, ele tem poder para humilhar os que vivem com arrogância. A partir de hoje, que esse Deus seja respeitado na Babilônia. Olhem só, eu não estou falando de uma igreja de 3.000 pessoas,
Eu estou falando que 3 membros fiéis mudaram a cultura de uma nação inteira. Primeira lição que eu aprendo aqui é que uma fé inabalável não se curva diante da cultura. Uma fé inabalável não se curva porque está alicerçada em algo muito mais sólido do que as opiniões desse mundo. Na verdade, está firmada na eterna palavra de Deus. Em tempo onde os valores se invertem, onde a verdade é relativizada, precisamos nos revestir com toda a armadura de Deus. Não pela nossa força humana, mas pela autoridade que vem das Escrituras, que nós vamos conseguir enfrentar uma cultura que tenta calar a nossa fé. Agora, uma coisa que a gente precisa entender nesse texto, é que esses meninos não tinham apenas coragem, eles estavam revestidos. Porque você só aguenta a fornalha no capítulo 3 e 2, se você estiver revestido em jejum no capítulo 1. Pegaram? Quem está entendendo aqui? Porque muitos vão falar que foi coragem. Não é simplesmente coragem, é revestimento. Segundo princípio que eu aprendo aqui é que uma fé inabalável confia mesmo diante do fogo. 1 Pedro, capítulo 1, de 6 a 7 diz: embora agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação, assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, essa fé é genuína. Uma fé inabalável não se curva diante do medo que o fogo pode causar, porque sabe que mesmo que as chamas se levantem, há uma presença maior do que qualquer coisa que vem contra nós. O ouro, por mais valioso que seja, não nasce puro, ele precisa ser provado no fogo, para que aquilo que não presta fique para trás. Ou seja, é no calor intenso que o ouro revela a sua verdadeira essência. Da mesma forma, em nossas vidas, é muitas vezes no fogo da provação que Deus purifica o nosso coração. É no fogo da provação que Deus separa o que é superficial daquilo que de fato é eterno. O fogo não destrói o ouro, ele apenas refina. O fogo destruiu o que amarrava, mas o fogo não matou a essência, tampouco a vida deles. Terceira coisa que eu aprendo aqui é que uma fé inabalável impacta até os corações mais endurecidos. Cá entre nós, impactou Nabucodonosor. Nós estamos falando de um dos estadistas mais cruéis, sem vergonhas, imorais, tiranos de toda a história bíblica. Esse cara se rendeu e disse: ninguém mais mexa no Deus de Misael, Ananias e Azarias. Ei, não importa o tamanho do seu Nabucodonosor. A estátua que tentam erguer para nos intimidar, o sistema que de alguma forma tenta nos moldar, o dinheiro que tenta nos corromper, seja a atração que tenta nos seduzir, ei, Deus continua sendo o nosso refúgio e fortaleza. Existem 3 coisas que acabam com qualquer adulto: sexo, dinheiro e poder. Não brinquem com essas coisas. Se Salomão não conseguiu se livrar dessa, quem é você na fila do pão? Salomão é o tipo de gente que era tão pobre que só tinha dinheiro. Salomão foi tão pobre que só tinha 1000 mulheres. Salomão era tão pobre que só tinha poder. Agora o apóstolo Paulo não teve nada disso. Mas ele disse: eu combati o bom combate. Em outras palavras, eu briguei a boa briga. Eu lutei a boa luta. Combati o bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé. Seguir a Jesus não foi, não é e nunca será fácil. A gente sabe disso. Ele nunca disse que seria fácil. Vocês sabem disso, eu também sei.
Mas eu digo, é possível honrar a nossa família, mesmo num sistema que desvaloriza a família. É possível viver com integridade moral, mesmo vivendo num lugar onde não tem integridade. É possível. É possível. É possível criar os nossos filhos temendo a Deus acima de todas as coisas. É possível, sim. É possível nós não nos rendermos à homossexualidade. É possível. É possível nós não nos rendermos ao adultério. É possível. Se 3 adolescentes conseguiram peitar Nabucodonosor, quanto mais nós que estamos revestidos com a presença de Jesus Cristo, o mundo não vai nos fazer ajoelhar. Por isso que nós não podemos servir a Deus por conveniência. Nós temos que servir a Deus por convicção. Sentindo ou não sentindo, chorando ou não chorando, maior é a consciência que Ele vive dentro de nós, do que qualquer tipo de molde satânico que queira nos comprometer na adoração. Ele é maior na nossa vida. Eu não estou falando de 3 adultos, eu estou falando de 3 adolescentes. Qualquer teólogo, no mínimo, coerente, reconhece que eram 3 adolescentes. A minha oração, irmãos e irmãs, de verdade, é que Deus encontre ainda homens e mulheres assim. É muito triste quando eu leio no texto que não tinha um idoso de pé. É muito triste isso. É muito triste encontrar que eu não vi uma mulher de pé, um idoso ou uma idosa. Cadê o mentor do Misael, do Ananias, do Azarias? Lá na nossa igreja a gente divide as faixas etárias. As crianças, kids. Os adolescentes, a gente chama de impulse. Os jovens, pulse. E os clássicos, 50 a mais. Eu não vi 50 a mais nesse texto. Eu não vi o pulse e não vi o kids. Eu vi os adolescentes. Para mim é uma grande lição de que vale a pena acreditar nessa geração. Muitos olham os adolescentes como a fase mais delicada. Não. É a única faixa etária que não se rendeu. Pergunta: e nós? Seríamos do time que estaríamos ajoelhados, pastora, dizendo: o Senhor sabe do meu coração. Ou peitaríamos, dizendo: não vamos nos render. Daniel estava em algum lugar que perdeu tudo isso. A gente não sabe onde Daniel estava nesse momento. Talvez fazendo uma viagem. Mas os anos vão se passando. Daniel fica idoso. Fazendo uma conta rápida, biblicamente, Daniel está com seus 75 para 80 anos. E ele tem uma prática. A Bíblia vem dizer que, mesmo morando na Babilônia, ele orava 3 vezes ao dia com os olhos em Jerusalém. Isso me ensina que é possível viver aqui sem perder os nossos olhos da Jerusalém celeste. A Bíblia vem dizer que essa postura de Daniel incomoda e agora leva o Daniel para onde? Para a cova dos leões. Agora a gente tem o time dos 50 a mais, que vai ser provado. Daniel com seus 80 anos entra na cova
E a gente sabe o final. Que Deus cubra todas as gerações da nossa casa de oração. Pare de reclamar de que está difícil demais. Porque a luta da igreja pós-moderna, sabe qual é? Pagar boleto. Você pergunta para o irmão, e aí irmão, como está a tua fé em Jesus Cristo? Estou passando umas lutas, quais são? Preciso pagar boleto. Enquanto isso, em algum lugar da China, tem missionários que não estão preocupados em pagar boleto. A preocupação deles é de não se render a Nabucodonosor. Qual é o nosso Nabucodonosor? Invisível. É essa cultura. É nós acharmos que a gente sempre precisa de mais. A gente precisa de uma internet mais rápida. A gente precisa de um tênis melhor. A gente precisa de um perfume melhor. É o dá. Tudo a gente... É a geração dopamina. Não é isso, irmão? As pessoas estão mais procurando, às vezes, a experiência cultica do que vindo à igreja para entregar um culto. Sadraque, Mesaque e Abidnego não estavam muito vício em dopamina, não. A sede e a fome deles eram de agradar a Deus acima de todas as coisas. Que Deus nos faça pensar hoje. E se fôssemos nós? Ao som, a Bíblia vem dizer que até falta dupla tinha. Eu não sei nem o que é isso. Por quê? Porque a dopamina de Nabucodonosor ela é grande. Coloca violino, coloca orquestra, coloca uma boa luz, coloca um bom som, para que na experiência do ambiente as pessoas se rendam. Exatamente isso que Satanás quer fazer. Eu termino aqui dizendo, eu sou da época, e graças a Deus por isso, que falavam de que o anticristo está chegando. E quando eu pensava no anticristo, sabe o que eu pensava, pastora? Num bonitão, que falava em 30 mil línguas, não estranhas, tá? Mandarim, japonês. Eu pensava num cara culto. Eu sempre pensei no anticristo, nesse cara assim, sabe aquele diplomata que você fala, uau, porque para o mundo acreditar que ele é o anticristo, tem que ser um cara assim. Irmãos, não vai precisar de muito não. The King, the Power, está tudo... Qualquer coisa que parece alguma coisa, as pessoas já estão dizendo, Deus... Que Deus volte a dar à igreja brasileira discernimento. Que Deus volte a dar à igreja brasileira o discernimento de saber quem é e quem não é. Que Deus volte a dar em nós a mesma alma do Sadraque, do Mesaque e Abidnego. Pode tocar, pode cantar, pode colocar o que for, eu sei em quem eu tenho crido. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei somente naquele que vive e reina. Ei, que a tua adoração não seja o dinheiro, que a tua adoração não seja o sexo, que a tua adoração não seja a dopamina, que a tua adoração seja simplesmente aquele que é o alfa, aquele que é o ômega, aquele que é o primeiro, aquele que é o último, aquele que é o princípio, aquele que é o fim. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Se coloque de pé, por favor. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o
o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, sobre o teu dinheiro, sobre a tua profissão, sobre as suas amizades. Toma o teu lugar E reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Abale o chão da vã tradição, restaure a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Abale o chão da vã tradição, restaure a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Abale o chão da vã tradição, restaure a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Abale o chão da vã tradição, restaure a essência da religião. E se você pode, levante suas mãos aos céus. Toma o teu, toma o teu, toma o teu lugar e reina sobre minha vida, e reina sobre minha vida. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Se 3 adolescentes influenciaram o império, você vai influenciar a tua faculdade, irmão. Se 3 adolescentes influenciaram o império, você vai influenciar no seu serviço. Tem gente aqui que está orando para mudar de serviço e Deus não mudou, sabe por quê? Porque antes dele mudar de serviço, ele precisa mudar você. O problema não está no seu serviço, o problema está na oportunidade que você tem e você não está entendendo. Eis-me aqui, Jesus. Se Ele não mudou você de lugar, é porque tem algo poderoso para Ele fazer em você e através de você. Toda Babilônia vai ter que declarar que existe um Deus que é poderoso. Nabucodonosor morre, pastor. Quem agora é o governante? Passaram-se anos quando Nabucodonosor fala assim: o Deus de Daniel, esse Deus vai ser respeitado e adorado. Os últimos versículos na Bíblia, Nabucodonosor está adorando ao nosso Deus. Depois anos se passam. Quem assume o poder é Belsazar. Sabe quem é Belsazar? Até um nome feio desse só pode ser filho de Nabucodonosor. Mas a Bíblia vem dizer que Belsazar se esqueceu do Deus de Daniel. E agora ele manda
pegar os utensílios do templo, e agora ele coloca vinho impuro dentro das taças ungidas do templo. A Bíblia vem dizer que ele é todo pomposo, mas de repente, no meio da festa, no meio da gandaia, ele vê uma mão escrevendo. A Bíblia vem dizer que os braços dele caem, a cintura dele estremece. Está escrito, porque ele é bom até o momento que ele encontra quem é bom de verdade. Mandam chamar Daniel, porque as pessoas podem te esquecer, mas Deus não se esquece do seu. Mandam chamar Daniel, e Daniel agora fala o que está acontecendo. Daniel não tem medo de cara feia. Ele coloca a mão na cara do Belsassar e diz: os teus dias estão contados, porque quem vive, quem reina, é só um, é só um, é só um. Ei, a tua família, os teus amigos vão declarar, mediante a tua postura, que só existe um Deus. Ei, fica firme, não se dobre, não se renda. Pecado ainda é pecado, santidade ainda é santidade. Vão te jogar na fornalha? Vão. E se não jogar na fornalha, fica tranquilo que tem uma cova para você lá na frente. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Ei, quem está aqui, por favor? Ei, eu estou pregando aqui, por favor, com as mãos erguidas. Eu estou pregando aqui para quem vai ter uma fé inabalável. Ei, podem te jogar na Babilônia, mas a Babilônia não vai morar em você. Podem te jogar na fornalha, mas a fornalha não vai. E se te matar, fica tranquilo, porque o teu nome está escrito no livro. Não se alegrem por outras coisas, mas alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Por favor, coloque a mão no seu coração e diga comigo: Senhor Jesus, perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Com a minha boca eu confesso, com o meu coração eu acredito que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Escreva meu nome no livro da vida. Ainda de olhos fechados, irmãos e irmãs, eu estou pregando aqui. Eu vim de São Bernardo para cá, não para falar aquilo que eu quero, mas aquilo que Deus me entregou. Ei, eu quero saber se tem alguém aqui, enquanto a igreja está intercedendo, eu quero saber se tem alguém aqui que se afastou e está precisando voltar para Jesus. Ou se tem alguém aqui que deseja aceitá-lo pela primeira vez. Por favor, se tem alguém aqui, faz um favor para você. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, porque eu quero orar por você. E a oração que eu fizer a você vai escoar para toda a tua família, e toda a tua família saberá que ainda existe Deus em Israel. Eu te dou um minuto. Se tem alguém que deseja aceitar ou voltar, um minuto, mais do que isso não, porque Deus pode fazer muita coisa em um minuto. Se tem alguém aqui que está precisando voltar ou aceitar, um minuto eu te espero. Sobre minha vida, reina sobre minha vida, toma o teu lugar. 30 segundos eu te espero. 30 segundos. Reina sobre minha vida. Deus pode fazer muita coisa em 30 segundos. Reina sobre minha vida, toma o teu lugar. Deus coloca no meu coração. Sobre minha vida. Deus coloca no meu coração que tem duas pessoas aqui que já deveriam estar aqui à frente. Duas pessoas. Deus está dando uma oportunidade para você. Eu te espero 30 segundos, isso não mais. Se o pastor quiser esperar mais, ele tem todo o direito. Mas por favor, são duas pessoas que deveriam estar aqui. Deus vai mudar a história da tua vida.
Mais 30 segundos eu espero. Se não, por favor, igreja, com as mãos erguidas, porque Deus pode fazer algo enquanto uma igreja intercede. Você está afastado. Você está vivendo em cima do muro. Se você estivesse hoje na Babilônia, talvez você seria um desses que estavam dobrados. Mas você quer se posicionar. Nada mais vai fazer você se render, a não ser a presença de Deus. Os últimos 15 segundos. Aleluia. Errei, são 3. Dá um pouquinho mais de retorno. Tira um compressor um pouco da minha voz, senão a minha voz afoga aqui, por favor, filho. Um pouquinho mais. Libera o compressor para mim, por favor. Só desafoga um pouco isso, senão a minha voz afoga no retorno aqui. Por favor, obrigado. Igreja, por favor, estenda suas mãos em direção a essas 3 pessoas. Eles estão simbolizando aqui Misael, Ananias e Azarias. Senhor, nós queremos declarar que a partir de hoje a vida deles será carregada com uma convicção que nada mais fará eles saírem da tua presença. Não há fornalha, não há cova, não há nada que possa separá-los da tua presença. Eu não sei se eles estão voltando, eu não sei se eles estão aceitando pela primeira vez, mas eles estão se posicionando. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor é. Obrigado por tudo que o Senhor faz. Esse sermão, Pai, é para todos nós. Mas em especial quero te agradecer pela tua palavra que foi ministrada ao coração dos teus filhos. Obrigado. A ti seja a honra, a ti seja a glória e a ti seja o louvor. Quem está feliz, faça barulho aí, por favor. Abale, 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 abale. Abale, 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 abale. Abale o chão da tua tradição, restaura a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Abale o chão da tua tradição, restaura a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Quem está feliz faz barulho aí, por favor. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos e irmãs, meu pastor, muito obrigado, viu, pastor? Qualquer heresia que eu preguei, o senhor corrige domingo. Abraça essa pessoa que vai pagar pizza para você. Fala para ele, eu não me esqueci de você. Fugiu o profeta? Sangue de Jesus. Podemos até morar nesse século, mas esse século não vai morar na gente. Aleluia. Irmãos e irmãs, acho que da última vez que eu vim aqui, eu não tinha lançado esse pequeno livreto. Vem dizer que nos menores frascos
estão os melhores perfumes. O título desse livro é Além dos Ruídos, a arte de escolher a quem ouvir. Nós não conseguimos controlar nada na vida, a não ser uma coisa, o nosso foco. Esse livro é fruto de um sermão a respeito da vida de Moisés. Ele estava na frente do Mar Vermelho. E ele tinha no mínimo 3 vozes ali. A voz do mar dizendo, aqui não passa. A voz do faraó dizendo, eu vou te matar. E a voz dos hebreus dizendo, é melhor voltar. Sabe o que eu acho mais lindo? Moisés não discute com o mar. Moisés não discute com o faraó. Moisés não discute com os hebreus. Porque ele está concentrado em ouvir o que Deus está falando. Eu trabalho nesse livro 4 princípios de liderança. Se você tem influência em alguém, Rodrigo, eu não sou líder. Se você tem um pet, você é líder. Porque tem Yorkshire que é mal educado. E tem Yorkshire que é mal educado. Bem educado. O que faz um Yorkshire ser bem educado e mal educado? É a capacidade de influência do seu dono. Se você quer aprender a controlar um pouco o seu foco, como Moisés aprendeu, eu acho que esse livro pode te ajudar. Eu trouxe pouco, eu trouxe 15 apenas. Mas de alguma forma, se vocês desejarem, estarei lá fora com a permissão do pastor e farei uma dedicatória para aqueles que desejarem. Enfim, a minha gratidão, obrigado. E se o pastor tiver coragem, a pastora também, eu volto. E se a Dai não me quiser mais, uma salva de palmas aos pastores dessa casa. Deus abençoe. Glória a Deus. Segredo-chave desta mensagem: Sadraque, Mesaque e Abednego resistiu à fornalha porque eles estavam revestidos. Diga comigo, revestimento de Deus é tudo na nossa vida. Por que a gente convida você para vir na Quinta da Fé? Por causa disso, se revestir de Deus. Por que nós denunciamos para vocês que tem que ler a Bíblia e tem que orar? Revestimento de Deus. Quando chegar o dia difícil, você não vai se dobrar e Deus vai honrar a sua fé. Posso ouvir um amém? Então, quinta-feira que vem continua esse trabalho especial de férias de julho, né? Vai estar conosco aqui. Aliás, domingo agora, peraí. Quinta que vem é o Ricardo Braga, mas domingo agora, em especial, é o nosso batismo. E graças a Deus, gente, está confirmado 9 pessoas para descer as águas do batismo aqui. Glórias a Deus. E estará pregando nesta ocasião nosso professor, querido professor Tarcísio, esse profeta de Deus vai estar nos ministrando a palavra. Domingo, 18h30, se você puder, convida alguém, vem prestigiar os nossos irmãos da fé que estão descendo as águas do batismo, tá bom? Quinta que vem, na continuidade da Quinta da Fé, nesse trabalho especial de julho, nós vamos receber pastor Ricardo Braga. Eu tenho certeza que todos vocês lembram muito dele. Então, se você pode, põe a mão sobre o seu coração. Nosso querido pastor Rodrigo Soeiro, muitíssimo obrigado por essa ministração. Quem puder, passa lá e ajuda na venda dos livros com o pastor Rodrigo, tá bom? Põe a mão sobre o seu coração. Obrigado por esta palavra poderosa, Senhor. Nos revista mesmo dessas escrituras santa e poderosa que nos dá força para resistir no dia mal. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos e pedimos, Pai, que em nome de Jesus o Senhor despeça esse povo debaixo da tua paz, da tua bênção, sobretudo tua tão grande salvação. Que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, a salvação que está em Cristo Jesus, seja com todos nós, hoje e para sempre. E todos digam, e se Deus é por nós, quinta que vem, pastor Ricardo Braga vai estar com a gente. Deus abençoe abundantemente. É que fica mudando lá. Chama Vanessa.